tragédia aconteceu na última segunda-feira no estado de São Paulo. Um adolescente de 16 anos de idade, ele matou a sua família. Pai, mãe, irmã. Isso mesmo que você ouviu. Com uma arma de fogo, ele matou a sua própria família. E acredite se você quiser, sabe qual foi o motivo que induziu o jovem a essa atrocidade? A ausência do celular. Dá para acreditar nisso, gente? A que ponto nós estamos chegando? Segundo relatos da polícia, o jovem havia discutido com os pais e nessa briga entre família, o pai colocou como castigo para o filho ficar sem o telefone. E diante da raiva, ele pegou a arma do próprio pai, que era um guarda civil, e ele matou o pai e a irmã. Quando a mãe retornou para casa, ele ainda atira na mãe depois que ela viu ali os corpos ao chão. E sabe o que é mais interessante posteriormente ao ocorrido? Sabe aonde o jovem estava posteriormente ao fato? Na academia treinando. Olha a frieza. Depois de fazer o que fez, ele ainda foi treinar. É como eu tenho dito para vocês aqui toda semana, falo também no meu Instagram, e falo mais até do que enquanto missionária. Vou falar aqui enquanto psicóloga para vocês. O celular tem sido um dos maiores maus do século. Falo isso para vocês com uma tristeza muito grande. Por quê? Ele é uma droga que muitas vezes chega a ser pior do que as drogas que estão aí disponíveis no mercado. Isso porque o nosso estímulo a ele é o tempo todo. E as pessoas, por acharem que é uma droga mais aceitável, que ela causa menos danos, então as pessoas, elas não moderam o seu uso. Porque normalmente um usuário de droga, ele não usa o dia inteiro, a não ser um caso de overdose, um caso muito extremo, mas normalmente a pessoa usa em dias esporádicos, às vezes nos fins de semana, e isso já é altamente destrutivo na vida da pessoa. Porém, o telefone, o que a gente faz com ele? Usamos excessivamente. A média, de acordo com algumas pesquisas do brasileiro, de uso diário do telefone é de 8 horas por dia. Gente, isso é uma jornada de trabalho, isso é muito sério. Como que uma pessoa pode usar um telefone 8 horas por dia? E é a hora que as pessoas não entendem que esse excesso de tela, ele é extremamente nocivo para o nosso cérebro. Por quê? Aquele estímulo sensorial que vem das telas, não só de telefone, mas de computador, de televisão, deixa o seu cérebro altamente excitado pelos estímulos sensoriais. Isso faz com que o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fique altíssimo. É onde hoje as pessoas têm sofrido tanto com crises de ansiedade. As pessoas têm muitas vezes até falta de ar. Por quê? Elas ficam ali com o olhar, a atenção tão voltada, presa àquele estímulo sensorial, que elas vão ficando dependentes daquela droga, que é o telefone. Quando elas ficam sem o telefone, essas pessoas têm uma instabilidade de humor. É onde elas ficam mais irritadas, desatentas, porque elas estão tão acostumadas a ficar ali dependentes da tela, que hoje as pessoas não concentram mais, elas não conseguem ler um livro. Elas não conseguem ler um texto, porque aquele excesso de luminosidade, de tela, ou seja, no Instagram, nas redes sociais é tudo muito rápido, você vai passando ali as notificações, é tudo muito estímulo, muita luz, muito brilho, e de repente você vai pegar um livro, vai abrir, um livro que está com uma página branca, com letrinhas pequenas, pretas, aquilo não prende a sua atenção. É a mesma coisa que acontece na escola. A criança fica o dia inteiro exposta ao tablet, ao telefone, e aí de repente você manda ela para a escola, o professor fala, o seu filho não concentra, ele não presta atenção. Claro, porque o estímulo que a escola tem é muito pobre diante daquilo que ele faz em casa, que é ficar em excesso com o telefone. Eu tenho falado isso muito para as pessoas. Criança, principalmente, os pais deveriam ter um cuidado excessivo em relação às telas para a criança. Por quê?
A criança, ela ainda não tem essa área do cérebro aqui, a parte frontal, que é o córtex pré-frontal, totalmente desenvolvida. É a fase que a criança está ainda desenvolvendo a personalidade. Então, essa área do cérebro, ela é responsável pela tomada de decisões, pelo enfrentamento diante da vida, fazer com que as escolhas sejam mais assertivas. A criança, ela não tem condição para isso. Então, essa fase, ela precisa o quê? Gastar energia. As crianças de hoje não correm mais na rua, não brinca com coisas que são extremamente saudáveis para que ela possa o quê? Liberar essas tensões. Então, hoje é muito fácil você falar que o seu filho tem déficit de atenção. Não, não é que ele tem déficit de atenção. É porque ele fica tanto tempo ali exposto diante de tela, não gasta a energia que ele deveria, que aí ele fica aquela criança vidrada. Ele não consegue prestar atenção em coisas que não são totalmente estimulantes para ele, porque o telefone gera estímulo excessivo. As coisas que não são tão estimulantes são o quê? Sem graça. Perde a graça. Ele brincar com um coleguinha não tem tanta graça, porque o cérebro dele está acostumado ao vício. E é exatamente o que acontece com esse jovem. Diante dessa situação, o que acontece com ele? Uma abstinência, igualzinho a alguém que usa droga. Ele está tão acostumado a ficar ali no excesso da tela. Aquela tela vai mandando para ele prazer, prazer, prazer. No momento em que o pai tira esse telefone dele, a raiva é instaurada e diante da raiva, lembra que eu falei para vocês que a criança e o adolescente, ela não tem essa área do córtex pré-frontal totalmente desenvolvida, então ele não sabe tomar decisões assertivas. A criança e o adolescente normalmente agem pelo impulso, pela emoção. Já viu criança quando tá com raiva? Dá birra, grita, dá show. O adulto é que normalmente tende a se segurar, controlar. Por quê? Porque já tem escolhas mais assertivas para tomar. E não é o caso do adolescente e da criança. Por isso que nós precisamos poupar. Pais, essa responsabilidade do controle compete a vocês. A vocês. Não delegue para os outros a educação dos filhos de vocês. Isso é muito sério. Vejo que hoje, muitas vezes, a gente delega para a escola a educação. Escola tem função de quê? Ensinar português, matemática, geografia, história. Mas educar filho, valores, princípios de vida, quem passa é pai e mãe. Não terceiriza isso para outras pessoas, não. Isso é função sua de fazer. E a gente vê também que esse excesso de telas hoje de criança e adolescente diz muito de pais com uma rotina muito corrida. Aquela correria de não ter tempo para poder destinar para os filhos, o que acontece na maioria das vezes? Você entrega um telefone na mão dele, porque aí você não precisa ter tempo de qualidade. Não tem tempo mais para sair com o filho, para ir numa pracinha, jogar uma bola, para poder ter esse tempo de fazer alguma coisa com ele. Eu dou um telefone, ele se distrai e aí eu coloco o quê? Comida dentro de casa, compro brinquedos, coisas que ele precisa, que eu acredito que ele precisa, mas eu não faço a minha função de pai e mãe, que é de quê? De educar. Isso é bíblico. A palavra fala sobre isso. Ensinai os seus filhos os caminhos em que eles devem andar, porque mesmo quando forem velhos, deles não se desviarão. Então, ao invés de você só dar conselho para o seu filho, mas eu ensino, eu falo para ele o que é certo e o que é errado. Filho, na maioria das vezes, ele não segue conselho, ele segue exemplo. Que você seja um exemplo dentro de casa. Às vezes você cobra que ele não fique só no telefone, mas você é a pessoa que não sai da tela. Você é a pessoa que quando vai conversar não olha nos olhos porque está sempre mexendo no telefone. Então, preocupe-se também com os seus comportamentos, porque hoje nas famílias o que vemos é mesas de jantares onde ninguém conversa mais, cada um com seu telefone, cada um resolvendo as suas questões e as famílias estão cada vez mais distantes. Então, fica aqui esse alerta para você. Esse caso que aconteceu com esse adolescente foi só um extremo que foi para a mídia. Mas tem vários outros casos parecidíssimos, aonde estamos matando as pessoas que estão ao nosso lado. Por quê? Por falta de atenção, de priorizar o que realmente é ser família, ter tempo de qualidade com os nossos. Amém? Espero que essa palavra fixe aí no seu coração.